Olá a todos que estão assistindo, meu nome é Camila Azevedo, repórter aqui do Grupo Liberal. Hoje a nossa conversa é com Mário Orsi. Ele é um dos coordenadores de um projeto que criou um relatório que analisou as espécies exóticas invasoras aqui nos biomas brasileiros. Mário, muito obrigada pela tua participação com a gente. Eu que agradeço, é uma satisfação poder estar trazendo esse assunto para vocês, principalmente para a região amazônica, né? É uma satisfação. Bacana. Eu queria começar te perguntando, assim, te pedindo, na verdade, para fazer um resumo para a gente sobre o que foi esse relatório, né? Os principais resultados que vocês escolheram. Esse relatório, ele foi um trabalho de 3 anos, em que nós conseguimos congregar 73 autores, mais 40 revisores, enfim, um espectro grande de pesquisadores, de gestores, de tomadores de decisão, e que nós conseguimos juntar para fazer esse relatório temático e um sumário de tomadores de decisão sobre esse assunto tão pouco conhecido no país, que são as invasões biológicas, né? Então, as espécies exóticas invasoras. Bacana. E trazendo assim um pouquinho para a nossa realidade aqui da Amazônia, né? Qual que é o cenário que vocês conseguiram identificar? Eu sei que não existe dentro da linha de pesquisa uma forma assim que foi mais específica, mas dentro de tudo que vocês mapearam, quais os resultados aqui para a Amazônia? Ah, sim. Realmente não houve um foco direcionado à Amazônia, mas a Amazônia, durante toda a elaboração do relatório e do sumário, muito nos preocupou, porque é o bioma com o menor número de espécies invasoras, né? Ainda é um bioma que oferece resistência, né? Segundo a gente pôde observar, às espécies exóticas invasoras, mas é um bioma que está sofrendo muito. E a gente pôde, no relatório, deixar bem claro que as espécies exóticas invasoras, elas são favorecidas por ambientes degradados. E como a Amazônia está sofrendo muito com desmatamento, com incêndio e com a questão climática, as possibilidades dessas espécies chegarem e ocuparem áreas na Amazônia é muito grande, né? Nenhum bioma está imune. Isso a gente deixa também bem claro. Nenhum bioma, por mais preservado que ele esteja, é imune às espécies exóticas invasoras. Porém, quando ele sofre degradações, ele se torna mais suscetível. Entendi. Já tem alguns indícios disso que vocês, assim, de que os recentes fenômenos que têm acontecido na Amazônia, os próprios índices de desmatamento também recentes, né, que já possa estar sendo produzido, assim, Sim, de consequência. Sim, sem dúvida, Camila. A possibilidade, na área dos desmatamentos e dos incêndios, abrem-se portas principalmente para invasões terrestres. Por exemplo, as gramíneas, arbustos, até mesmo animais, né? Quando são criados e sem muito cuidado, eles podem expandir. Há uma preocupação muito grande, por exemplo, com a chegada do javali na Amazônia, né? As criações, por exemplo, de peixes exóticos, invasores, conhecidamente como a tilápia, podem ser problemas muito sérios que já estão acontecendo em algumas partes da Amazônia, né? E, por exemplo, as gramíneas é notório, uma coisa que se levantou, por exemplo, os riscos dessas gramíneas serem promotores também de incêndio, né? Porque elas acumulam muito biomassa, e dentro da bacia amazônica, hidrográfica da bacia amazônica, uma grande preocupação nossa é a chegada de peixes invasores também, né? Mas não só eles. Há diversos grupos que podem estar chegando. Inclusive, uma preocupação que foi levantada entre os autores é a chegada do javali, por exemplo, né? Do mexilhão dourado, via embarcações e aí por diante. Né?
E o que acontece, Mário, quando essas espécies elas já estão presentes no bioma que não pertence a elas, digamos assim? O que acontece? Como é que acontece o desequilíbrio e quais as consequências, né, disso para o dia a dia, para a própria dinâmica da floresta? As espécies exóticas invasoras, elas existem estágios, né, dessa invasão. Então, elas primeiro são transportadas ou são soltas, ou tanto de forma intencional como de forma não intencional. E essas espécies, então, elas partem desse princípio do transporte, da soltura, ou do escape, e depois elas começam a adquirir possibilidades de formarem populações, né, de começarem a se reproduzir. A partir desse momento, elas podem adquirir capacidade reprodutiva nessas áreas e depois expandir sua área, se tornando invasoras. A partir desse momento, o que elas podem causar? Elas competem com as espécies nativas, elas tomam área das espécies nativas, elas podem, entre os impactos, elas podem atingir o que a gente chama de qualidade de vida das pessoas da Amazônia, elas podem atingir essa qualidade de vida, elas podem desequilibrar o solo, desequilibrar a qualidade de água e causar, inclusive, extinções locais, né? Podem descaracterizar hábitats na Amazônia. Isso para a Amazônia é muito grave, né? Entendi. E falando um pouquinho mais específico dessa preocupação dos pesquisadores com o javali, por quê? Assim, queria entender por quê, né? Por quê? O javali é considerado uma das 100 piores espécies. O javali, a tilápia, os capins, alguns capins, né? Eles são considerados tenebrosos quanto à invasão. E o javali, aonde ele chega, ele não causa só impacto para a fauna nativa e para a floresta, porque ele degrada a floresta também, mas ele causa impacto, por exemplo, a nascentes. Ele causa impacto, risco de trazer doenças para a fauna e causa impacto econômico enorme para as populações, por exemplo, pequenos produtores, né? Então, você imagina o javali chegando numa área de extrativismo em que ele pode, inclusive, expulsar as pessoas de tão agressivo que ele é, né? É um caso seríssimo, seríssimo, que aqui no Sul e no Sudeste ele tem preocupado muito as autoridades e os órgãos de fiscalização, né? Sem contar os pesquisadores. Né? Entendi. Falando um pouquinho a respeito das espécies que elas são nativas aqui da Amazônia, como o pirarucu, e que estão sendo levadas, né, para fora, para esses outros biomas, o que vocês conseguem destacar dessas espécies e quais as consequências que já estão sendo vistas? Inclusive, Camila, é a área que eu trabalho. Eu trabalho com peixes invasores, né? É notório aqui o que o tucunaré está fazendo com as nossas espécies nativas do Sudeste e do Sul. Ele causa extinções, ele preda as espécies nativas, ele elimina essas espécies nativas das áreas onde ele ocupa, e tudo isso foi um motivo por pesca esportiva, principalmente. O tucunaré é um caso típico de soltura intencional. Foi trazido da Amazônia para o Sudeste e para o Sul por causa da pesca esportiva. Inclusive, se causou agora, muito recentemente, casos notórios de prefeituras querendo proibir a pesca do tucunaré, né? E a gente prega justamente, inclusive no relatório mostra, que ele tem que ser manejado, porque ele é tão sério o caso do tucunaré aqui na região, que ele já está, já comprovadamente, é fato científico, publicado e tudo, que ele vem causando as extinções de espécies nativas e eliminando, diminuindo populações outras, né? E o pirarucu é o mesmo caso, ele foi solto de forma tanto não intencional quanto de forma intencional para pesca e para aquicultura. Só que o que aconteceu? Grandes cheias que ocorreram aqui, esses espécimes de pirarucu chegaram na bacia do Alto Paraná. E eles estão se dando muito bem em reservatórios.
E também com uma preocupação, a gente ainda precisa estudar mais o pirarucu para saber o grau de impacto dele, diferente do tucunaré, que a gente já conhece bem. Então, o pirarucu ainda é um caso emblemático que está acontecendo aqui e que pode ter dimensões até maiores do que a do tucunaré. Entendi. Quais são as principais causas, assim, desse manejo, né, das espécies? Que o senhor citou que o tucunaré foi levado para a região sul e sudeste por causa da questão da pesca esportiva, né? Quais são as principais formas que essas espécies elas têm de chegar aos outros biomas? Bom, elas já estão. O tucunaré é uma espécie que tem uma certa preferência por águas um pouco mais calmas. Porém, a gente tem reparado que eles estão ocupando, inclusive, pequenos ribeirões, principalmente nas foz desses ribeirões. E a possibilidade do tucunaré, por exemplo, com a mudança climática, o sul do país está se tornando mais quente, é muito provável que o tucunaré possa chegar, até sendo transportado intencionalmente, para a região como o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já tem relatos, mas ele ainda não se ajustou por uma questão climática. Mas como o clima está mudando muito, é muito provável que ele chegue, né? E ele já chegou, por exemplo, já foi solto intencionalmente no Pantanal. Então é um caso assim de arrepiar o problema que o pirarucu pode estar causando, principalmente no Pantanal, né? Mas aqui no Sul assim, é quase uma história de terror que a gente pode estar contando. Pena que a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, né? Entendi. E assim, para a gente finalizar, quais que são, digamos, as conclusões que vocês chegaram para tentar reverter a situação, né? No caso, digamos, Sim. específico da Amazônia, existe algo que possa ser feito para que as gramíneas, digamos, por exemplo, elas não avancem? Seria a mesma questão de conter o desmatamento? A Amazônia ainda ela tem possibilidades em grande parte dela de se agir da melhor forma possível, conforme a gente mostrou no relatório, um gráfico aonde a gente pode agir em que momento. Na Amazônia ainda é possível se fazer prevenção. E essa prevenção ela vai desde não deixar o desmatamento ocorrer, não deixar áreas livres serem abertas em áreas florestais, por exemplo. Então, é um tipo de prevenção para as espécies invasoras. E quando elas começam a ocorrer, há mecanismos de detecção precoce e de resposta rápida. Então, a gente mostra no relatório como agir dessa forma. Porque se a gente não agir nesses dois mecanismos, só vai nos restar o controle. E o controle é muito mais caro. É o que acontece para o sudeste e para o sul do país, né? Então, na Amazônia ainda dá tempo de se fazer uma detecção precoce e uma ação rápida para se tirar essas gramíneas, por exemplo, da área onde elas podem estar começando a ocupar. Maravilha. Tem alguma coisa, Mário, que a gente esqueceu de comentar que tu gostaria de complementar aqui? Eu acho que a gente pode estar falando um pouco desse relatório, do sumário de tomadores de decisão, e eu queria parabenizar vocês por estarem trazendo esse assunto, e eu acho que é o momento que esse relatório pode ser um mecanismo muito importante de disseminação de informação muito bem feita por todos esses autores e numa linguagem bem acessível. Então, eu queria deixar aqui que ele está disponível para quem quiser, até para as escolas, para os prefeitos, para o governo do estado, começar a usar esse relatório como uma ferramenta muito importante para a gente prevenir as invasões. Maravilha, Mário. Muitíssimo obrigada pela tua participação aqui com a gente, do Grupo Liberal, do Liberal Amazon. Até a próxima. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho para vocês sobre espécies exóticas e invasoras, né? O que são essas espécies, quais os principais riscos que elas oferecem à saúde humana,
aos nossos ecossistemas. Então vamos começar com a definição. O que são espécies exóticas? São espécies de plantas ou animais ou micro-organismos que se desenvolvem em um determinado local de origem e podem ocorrer em outros locais diferentes daqueles em que elas se desenvolveram. Então, elas podem ser, além de exóticas e invasoras, porque essas espécies, que podem ser plantas ou animais, podem ter um alto potencial reprodutor e podem causar danos a, por exemplo, a nossa fauna e flora nativa, aos nossos ecossistemas. Então, hoje, as espécies exóticas e invasoras, elas são tidas como o segundo maior problema que causa a extinção de espécies nativas no mundo. Aqui no Brasil, nós podemos citar algumas espécies que são exóticas e invasoras e que nós convivemos aí amplamente com elas nas cidades. Por exemplo, o rato preto, que é uma espécie que foi trazida na época da colonização do nosso país, nos navios, e se dissipou aí, ocorre hoje praticamente em todos os ambientes urbanos de todos os nossos estados. Nós temos também o caramujo africano, que é uma espécie que hoje causa problemas seríssimos, tanto com relação à transmissão de doenças, o mesmo vale para o rato preto, são as chamadas zoonoses, doenças que podem ser transmitidas de animais para humanos. Eles também podem transmitir doenças de animais para os nossos animais nativos. O caramujo africano é um problema seríssimo também, se tornou uma praga em alguns locais, oferecendo risco, inclusive para algumas safras agrícolas. E a tilápia do Nilo, que é uma espécie de peixe amplamente criada no nosso país e que tem sido encontrada praticamente em todos os rios, infelizmente também já aqui dentro da Amazônia. Então, esses animais, eles, além de mudarem características físicas e químicas do ambiente, esses animais, por não terem predadores naturais, e as suas presas, ou seja, os animais dos quais eles se alimentam, não apresentam uma defesa prévia contra esses invasores e por isso eles podem causar a extinção de espécies nativas, uma alteração nos ecossistemas e, consequentemente, uma perda de serviços ecossistêmicos. As espécies exóticas invasoras, elas podem ser difundidas, dispersadas para outros locais de forma acidental, como, por exemplo, através dos transportes aéreos, a navegação, o transporte ferroviário, carros, ônibus, Então, muitos desses animais acabam sendo carregados em bagagens, em comidas, em plantas, para outros locais. Mas hoje a gente também tem um problema sério que é o chamado pet trade. E além disso também há o tráfico de animais silvestres. Então existe uma grande tendência mundial de criação de animais silvestres. Aqui no Brasil isso tem crescido bastante, tem gerado alguns problemas. Muitos desses animais que são animais exóticos, vêm de outros países. E uma vez que eles estão sendo criados e o dono pode acabar enjoando desse animal, ou por exemplo uma serpente que ele comprou, uma piton, que é uma serpente que pode crescer até 10 metros, E ele não tem mais dinheiro para alimentar esse animal, ele solta esse animal na natureza. Então é um problema sério porque é um animal que não é da nossa fauna, não é nativo, pode concorrer por alimento e por espaço com as nossas espécies nativas e pode também trazer doenças, para as espécies nativas e isso gera aí um monte de problemas. Mas as espécies exóticas, elas não necessariamente são de outros países. Nós podemos ter espécies exóticas aqui dentro do nosso país, Por exemplo, a cascavel, que é uma espécie de serpente amplamente distribuída em áreas abertas do Brasil, como Cerrado e Caatinga, mas que devido ao desmatamento, nós já temos registrado a ocorrência dela em áreas que antes eram áreas de floresta amazônica, como por exemplo Paragominas. Então a retirada da cobertura vegetal natural, das florestas,
faz com que esses animais que têm uma maior facilidade ou que têm uma maior preferência pelos ambientes mais abertos, por ambientes mais quentes, com uma alta incidência solar, sejam favorecidos. E isso tem feito com que muitas espécies, né, de áreas abertas comecem aí a ocorrer e tenham sido registradas em áreas muito desmatadas da Amazônia, como Paragominas, que está ali dentro do arco do desmatamento, assim como Capitão Poço e diversos outros locais. Mas também nós temos algumas espécies que são as chamadas espécies exóticas, que não fazem mal à saúde humana e às vezes até nos ajudam, como é o caso, por exemplo, da nossa lagartixa de parede. Aqui no Pará ela é frequentemente chamada de osga, né? Na minha terra chamada de briba. Esses animais, eles vieram também na época da colonização do Brasil, junto ali com os navios que vieram da África, e eles dominaram todos os estados brasileiros e são aí nossas companheiras fiéis, né, dentro de casa. Hoje, elas já estão com a gente há bastante tempo e hoje, recentemente, em 2015, nós tivemos o registro de uma nova lagartixa de parede, que foi registrada pela primeira vez em Belém do Pará, em 2015, por pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guild, e em 2021, eu e alguns colaboradores registramos esse animal em Capitão Poço, em Breves, no Marajó, em Salvador, na Bahia, e atualmente nós já temos aí registro desse animal em vários outros locais, como Castanhal, litoral norte da Bahia, litoral sul. E ela é uma lagartixa um pouco diferente da que nós estamos acostumados, o pessoal de Belém deve conhecer bastante ela, porque ela emite alguns sons, ela vocaliza, e por isso ela é chamada de lagartixa cantora, né? Então, o pessoal de Belém já deve ter reparado que se você tem uma cesta de frutas na sua cozinha, vai ter esse animalzinho próximo. Às vezes um restinho da sua comida do almoço que ficou ali no prato, ela vai se alimentar. É um animal que adora substâncias açucaradas e por isso ela tem sido frequentemente, né, encontrada em ambientes de cozinha, mas até o momento é um animal que não apresenta riscos, né, para nós, seres humanos, e para outras espécies nativas, mas é importante que a gente lembre de deixar os nossos pets longe desses animais, gatos e cachorros que eventualmente podem capturar essas lagartixas, né? Esses animais não estão acostumados com a microbiota intestinal, né? Com a fauna intestinal das lagartixas, e esses animais também podem transmitir algum tipo de verminose. Então é sempre bom a gente manter os nossos pets longe desses animais, evitar que eles possam caçar esses animais, morder e ter contato mais próximo com esses animais. Mas de maneira geral, as lagartixas de parede, elas nos ajudam, apesar de exóticas, né, elas nos ajudam no controle de alguns animais que podem ser considerados pragas, como por exemplo baratas, aranhas, até mesmo escorpiões. E insetos, né, elas se alimentam bastante de insetos, então inclusive o inseto o mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti. Então as lagartixas de parede, elas são, apesar de serem exóticas e invasoras, elas não oferecem riscos à saúde humana.